Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar a respeito da HBO Max e de uma situação que, na minha opinião, era bem óbvia no começo do ano passado, mas que acabou não acontecendo e agora, curiosamente, aconteceu no ano de 2022. Então, vamos lá! E pessoal, vocês sabem muito bem, quem acompanha o canal, né, sabe que todos os filmes da Warner Media no ano passado, né, pelo menos as estreias cinematográficas, estrearam simultaneamente na HBO Max, que é a plataforma de streaming, né, da empresa, agora da Warner Media, e nas salas de cinema, o que muitas pessoas não gostaram, inclusive grandes pessoas ali nos bastidores, o Christopher Nolan, o Denis Villeneuve, muitas pessoas declararam repúdio, né, a essa ação da Warner Media. E eu achei que era bem óbvio que processos iam acontecer, que alguns problemas seriam resolvidos na justiça. Isso não aconteceu. A Legendary falou que ia entrar na justiça, né, por causa de Godzilla vs Kong, mas eles acabaram resolvendo, né, nos bastidores. A gente não sabe exatamente o que a Warner fez para resolver essa situação. A mesma coisa eles fizeram, né, com a Gal Gadot, com a Patty Jenkins e com mais um pessoal nos bastidores. Como eu disse, esses detalhes não foram revelados, né? O Jason Kilar já falou a respeito desse assunto em algumas ocasiões. Mas agora, em 2022, surgiram, né, os primeiros problemas legais da Warner com relação a esses lançamentos simultâneos, e eles têm a ver com o lançamento do filme Matrix, né? Na verdade, o Matrix 4 Resurrections, né, que foi lançado no final do ano passado. E por quê? Quem tá entrando na justiça? Os atores, o diretor? Não, é a coprodutora do filme, que é a Village Roadshow Pictures. A Village Roadshow tá alegando que o contrato foi quebrado, que a Warner não tinha o direito de fazer esse lançamento simultâneo. Eu acho curioso que eles não processaram, né, no decorrer desse ano inteiro que eles tiveram, né, para brigar na justiça por causa disso. Eles brigaram somente depois que o filme claramente foi um dos grandes flops. Então, isso foi anunciado, se não me engano, no final de 2020, começo de 2021, tanto que o filme da Mulher Maravilha, 1984, já chegou nesse esquema, e desde lá, se vocês olharem os vídeos, os anúncios e etc., já tinha Matrix 4 dentro desse pacotão dos filmes que seriam lançados na HBO Max. Então, eu acho curioso só eles terem deixado pra brigar depois que o filme foi de fato lançado. Obviamente existem interesses financeiros, mas se eles queriam brigar por um lançamento exclusivo teatral ali, né, eles deveriam ter brigado antes do filme ser lançado, né, ao invés de esperar o lançamento acontecer. E mesmo que esse processo tenha acontecido, não é uma notícia tão ruim assim pra Warner se a gente considerar que a Disney foi processada pela Scarlett Johansson, né, justamente pelo lançamento de Viúva Negra, que foi um filme muito maior, né, em termos de hype, digamos assim, do que esse filme do Matrix. E foi processado pela atriz, né, que é o símbolo do filme, que é um dos símbolos da franquia. Então, em termos de PR, né, vamos dizer assim, em termos de relações públicas, com certeza o processo da Scarlett Johansson foi muito pior para Disney do que esse processo da Village Roadshow tá sendo para Warner, né, porque muitas pessoas nem sabem da existência dessa empresa. E aqui eu separei uma matéria do The Hollywood Reporter, né, que é um jornal que eu gosto bastante lá dos Estados Unidos, né, principalmente para acompanhar essas notícias. Né, eles falaram a respeito desse assunto. Aqui, né, ó, a gente começa, a Warner é processada pelo lançamento da HBO Max de Matrix Resurrections, né, ó, o processo da Village Roadshow Entertainment Group alega que seu contrato foi rompido quando a Warner Bros. Lançou Matrix Resurrections simultaneamente na HBO Max e nos cinemas, fazendo com que o filme decepcionasse nas bilheterias. Obviamente o filme não teria sido um grande sucesso, porque o filme não foi tão bem recebido. Talvez Matrix não fosse uma franquia que merecesse um quarto filme. Obviamente eu discordo disso, mas eu não sei o que o grande público pensa a respeito. Tem muitas franquias que são clássicas lá no seu tempo e que não convertem muito bem para os dias atuais, né? De Volta para o Futuro, por exemplo, eu não acho que mereça uma sequência, mesmo sendo uma das minhas trilogias favoritas. Então, não sei se deu para vocês entenderem, né, o meu posicionamento. Talvez Matrix seja uma dessas franquias que estava lá encapsulada, né, no final da década de 90, começo da década de 2000, não necessitava necessariamente um quarto filme. Não sei se o público estava muito animado, claramente não estava tão animado assim, porque o filme flopou, né? Outros filmes lançados simultaneamente na HBO Max e nas salas de cinema fizeram muito mais bilheteria, então não dá para argumentar, né, esse argumento da Village Roadshow aqui não faz tanto sentido. Se você pegar o Space Jam com LeBron James, se você pegar outros grandes filmes que foram lançados simultaneamente, Godzilla vs Kong, que eu citei agora há pouco, os filmes fizeram muito mais dinheiro do que Matrix Resurrections. Então, esse argumento é meio falho, na minha opinião. Aqui eles continuam, né? O Village Roadshow processou a Warner Bros. Na segunda-feira por quebra de contrato sobre a decisão do estúdio de lançar Matrix Resurrections.
o processo aumenta a hostilidade crescente entre aqueles na indústria cinematográfica que podem ganhar milhões de dólares com grandes lançamentos teatrais e grandes empresas de mídia que passaram a priorizar o crescimento dos seus serviços de streaming. Isso é importante, né, eu explicar aqui pra vocês. Tem empresas que fazem as coisas mais in-house, né, digamos assim. Se você entrar em um filme produzido pela Disney, por exemplo, você vai ver lá que na maioria dos filmes a empresa, né, a production company é a própria Disney ou a Marvel ou a Lucasfilm, né? Então são empresas que pertencem ao grupo. Se você entrar num filme da Warner, normalmente a estratégia é completamente diferente. Tem filmes aí que você chega a ver 5 ou 6 produtoras diferentes. Ou seja, tem produtoras que entraram com dinheiro, tem produtoras que entraram com outro, né, tipo, ou é a produtora do diretor, ou é um dos grandes produtores, né, como a produtora do Jerry Bruckheimer. Então existem muitas produtoras ali que trabalham nos bastidores de um filme. Isso acontece com praticamente todos os outros grandes estúdios, com exceção da Disney, mas até a Disney, né, por exemplo, no Jungle Cruise, que é um filme com The Rock, né, se eu não me engano, a Seven Bucks Entertainment participou da produção, mas eu não acredito que o The Rock participou do financiamento do filme. Eu não acho que o The Rock ajudou na parte financeira, ele somente entrou com a produtora dele para fazer, literalmente, né, botar a mão na massa. Então, só explicando pra vocês, porque muitas pessoas podem pensar, pô, mas que essa Village Roadshow tem a ver se o filme é da Warner? Muitas vezes o filme não é somente da Warner, eu já falei disso aqui várias vezes, né? A Warner geralmente ela tem 50% ou até menos, ela divide com outras financeiras, digamos assim, pra ajudar a fazer o pagamento ali do montante total que eles precisam. E aqui, né, o principal ponto dessa discussão, o único propósito da Warner em adiantar a data de lançamento de Matrix 4 era criar uma onda desesperadamente necessária de assinaturas premium do HBO Max no final do ano, do que ela sabia que seria um filme de grande sucesso, apesar de saber muito bem que iria dizimar a caixa do filme. Aqui é porque eu traduzi a página, né? Aqui eles estão falando da box office, né? Ou seja, da bilheteria do filme. E aqui eles continuam dizendo, né, que isso ia acabar completamente com a participação econômica, né, da Village Roadshow e das suas afiliadas, especialmente em comparação com o lançamento teatral exclusivo em 2022. Obviamente, a Village Roadshow foi sim afetada, né, por essa mudança. Como eles falaram aqui, né, na reportagem, é muito claro que hoje os grandes estúdios estão migrando para as plataformas de streaming, só que essas produtoras que estão acostumadas a arrecadar dinheiro, né, através de parcerias com os grandes estúdios, elas estão ficando completamente de lado, a menos que elas criem um braço para produzir conteúdo para esses serviços de streaming, elas vão acabar saindo completamente do mercado, elas vão acabar quebrando porque não faz muito sentido, né? Os grandes estúdios vão começar a financiar cada vez mais os filmes para as plataformas de streaming. Então, essas produtoras têm que se adaptar ou vão acabar morrendo, né, nos próximos anos. E a Warner, né, respondeu à altura, digamos assim. A Warner respondeu: esta é uma tentativa frívola da Village Roadshow de evitar seu compromisso contratual de participar da arbitragem que iniciamos contra eles na semana passada. Não temos dúvidas de que este caso será resolvido a nosso favor. A Village Roadshow alegou que a prática fora do padrão da indústria causou Matrix Resurrections, que alegou que estava programado para ser lançado em 2022, mas foi promovido pela Warner Bros. Para decepcionar nas bilheterias. A sequência do sucesso de bilheteria arrecadou apenas 37 milhões no mercado interno, em comparação com quase 750 milhões de Homem-Aranha No Way Home, que também é uma sequência de uma franquia de sucesso e foi lançado na mesma época. Desculpa, esse argumento é ridículo, né? Eu sei que tinham fãs da Warner, fãs da HBO Max que estavam falando: espera a Matrix chegar que vocês vão ver, eles vão dizimar, né, a bilheteria de todos os outros filmes. Eu sabia que não ia acontecer isso. Então, eu acho que essa comparação, comparar o filme do Homem-Aranha com o filme do Matrix, não tem... São dois pesos e duas medidas completamente diferentes, né? O Homem-Aranha já tinha tido filmes bilionários, coisa que Matrix nunca chegou nem perto de fazer. Então, pra mim, é uma comparação sem pé nem cabeça, né? O Homem-Aranha acabou de vir de Vingadores Ultimato, Vingadores Guerra Infinita, né? Sem volta pra... o segundo filme lá que eu não lembro o nome. E aqui atores, produtores e outros parceiros financeiros cuja compensação é impactada pela renúncia a lançamentos teatrais exclusivos foram contra a priorização do streaming. Isso eu falei pra vocês no início do vídeo. Aqui eles citam também o caso da Scarlett Johansson, né, do filme da Viúva Negra, que eu também já citei pra vocês. A Disney sustentou que renegociou, tá, que o caso foi resolvido em setembro, né? Eu acho que eles vão resolver também de alguma forma.
aqui no processo aberto na segunda-feira, a Village Roadshow alegou que o esforço dos executivos da Warner no Projeto Pipoca, né, Projeto Pipoca foi o nome que eles deram para esse projeto de jogar todos os filmes dentro da HBO Max, levou os espectadores para longe dos cinemas e para HBO Max. Como parte do plano, a Warner Bros. Adiantou o lançamento de Matrix Resurrections de 2022 para o final de 2021. Então essa é mais uma grande diferença do caso da Viúva Negra para esse caso aqui. No caso da Viúva Negra, a Disney manteve, né, ela na verdade prorrogou o filme várias e várias vezes, enquanto a Warner adiantou o filme, dando mais ferramenta ainda para a Village Roadshow alegar que eles afetaram negativamente as bilheterias. E aqui é curioso porque foi lançado algum tempo atrás que a Warner tinha atingido um acordo, né, para os lançamentos acontecerem, depois da controvérsia ali com a Gal Gadot, com a Patty Jenkins, depois que o Nolan falou, o Denis Villeneuve falou, eles anunciaram que eles tinham atingido um acordo, né, que tudo estava certinho, que tudo ia acontecer numa boa, mas aqui eles estão falando nenhum acordo foi alcançado com a Village Roadshow sobre Matrix Resurrections, disse o processo, acrescentando que o lançamento apressado fez com que fosse desenfreadamente pirateado, prejudicando ainda mais seu retorno nas bilheterias. A denúncia argumentou que o fraco desempenho financeiro do filme dilui o valor da franquia. E aqui, inclusive, eles mostram, né, que o buraco é mais embaixo, a disputa entre a Warner e a Village Roadshow não está acontecendo somente por causa do filme do Matrix. Eles estão citando aqui também o filme Wonka, né, ó. Ele argumentou que o estúdio se recusou a reconhecer seu direito na parceria Wonka, alegando que não é uma prequel, né, do Charlie e a Fábrica de Chocolate, que os dois lados são coproprietários. Então, realmente, se a Warner está alegando que a coproprietária do Charlie e a Fábrica de Chocolate não tem direito ao Wonka, ela está agindo de forma errada, pelo menos na minha concepção, porque é parte da mesma franquia. Claramente, o Wonka é o personagem protagonista aí, né, do Charlie e a Fábrica de Chocolate. E mais uma aqui embaixo, né, ó. Além disso, a Warner está tentando cortar a Village Roadshow de uma série de televisão baseada em Edge of Tomorrow, de acordo com o processo. Então é isso, a partir desse momento a reportagem começa a fugir um pouquinho do assunto, começa a voltar, né, nas reclamações do Christopher Nolan, do Denis Villeneuve, então eu acho que deu pra dar uma resumida boa, eu já tinha dado uma resumida boa, mas eu queria mostrar aqui as minhas fontes pra vocês, se vocês quiserem entrar e dar uma lida por conta própria lá no Hollywood Reporter. Então, eu queria saber a opinião de vocês, né, como sempre no final do vídeo. Vocês acham que nessa situação quem tá correto? Vocês acham que a Warner tá certa? Vocês acham que eles tinham que ter feito o lançamento simultâneo? Ou vocês acham que a Village Roadshow também pode questionar? Afinal, né, eles estavam tomando uma decisão unilateral, né, sem consultar uma coprodutora. Eu tomo o lado da Village Roadshow nesse caso, porque com certeza se a Warner estava dividindo os custos, se a Village Roadshow entrou, né, como cofinanciadora, se eles estavam fazendo o filme em parceria, com certeza a Warner deveria ter perguntado. É o mesmo posicionamento que eu falei lá no começo do ano, quando estava tendo aquela situação com a Legendary por causa de Godzilla vs Kong. Então acho que a mesma coisa se manteve. Eu acho que eles deveriam sim ter feito com um pouquinho mais de calma e ter perguntado mais ou menos como a Disney deveria ter feito com a Scarlett Johansson, com a Emma Stone e com todos os envolvidos ali nos filmes que foram lançados simultaneamente no Disney Plus, né, através do Premier Access e nas salas de cinema. Mas como sempre aqui no canal, o que importa é a opinião de vocês, então digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.